Ela foi o nome da rua, para humilhar a gente para testar mais a neuróbica dela. Tá, vamos lá então. E aí, estão prontas para a reta final? Tá. Reta final agora, hein? Última energia, última respiração, último suspiro. Quem aqui? A Gabriela vai deixar ele sugado. O negócio é grande. 2 dias de conteúdo é 2 dias de conteúdo, não é 1 hora de conteúdo e o resto revisão da faculdade. Aqui é no meio do coco, abre a cabeça e enfia pra dentro do conteúdo. Não é fica ali depois falando cálculo do VSP, fórmula de Hermes Benedict, não sei o que lá, e discutindo o sexo dos anjos. Aqui é no joelhaço, o cara abre e põe o conteúdo pra dentro. Vem cá, quem é que usa aqui jejum no seu consultório? Quem? Quem é que não usa jejum e é contra o uso do jejum? Eu faço jejum. Ok, ótimo. Beleza, então eu quero conversar aqui com você sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Eu vou falar não só sobre o porquê, eu vou falar quando e como. Ok? Então, vamos lá. Essa é uma estratégia muito estranha, porque a gente está acostumado a botar comida no prato, né? E aqui é a hora de não comer. Então essa hora é uma hora que muitos estão assim, né? Quando a gente começa a falar de jejum, eu não quero nem ouvir falar, eu quero comer, eu quero dar comida para meus pacientes. Eu vou na beira da praia e vou me enterrar. Não me fala, não quero mudar minha opinião, eu quero continuar comendo o dia inteiro, de 3 em 3 horas, né? Tem que comer de 3 em 3 horas, que é saudável, seguindo as leis de escudeiro. Vocês aprenderam as leis de escudeiro na faculdade também, né? Nossa, aquilo era demais, né? Mas aí agora a gente está nesse momento, a gente vai ter que botar essa informação e tem que poder deixar isso realmente para trás e olhar daqui para frente e ver o que a ciência nos diz. Então, peço que vocês abram a mente de vocês, deem essa possibilidade de que as novas informações entrem e a gente possa discutir cientificamente esse estudo. Então vamos lá, vamos falar sobre o jejum e o impacto que isso pode ter e a utilidade que isso pode ter no nosso dia a dia. Meio molezinho agora, parece que alguém deixou meio mole isso aqui. Vamos ver, alô? Comigo o negócio aqui deve estar duro sempre. Então, olha só, toda essa história de jejum, ela começou aqui muito com esse estudo publicado na Science, lá em 2009, que falava sobre restrição calórica nos macacos rezos. E essa foto rodou o mundo e ficou muito famosa, né? Dos macaquinhos que com a mesma idade, esse aqui era um macaco, e que com a mesma idade que tinha feito restrição calórica tinha essa aparência. Então isso foi estudo com restrição calórica. Não dá para ver a quantidade de pelos brancos, a quantidade de massa magra, a estrutura física muito melhor lá do macaco da direita, para quem não está percebendo, tá? Em relação ao macaco da esquerda. Mas enfim, quais seriam os mecanismos pelo qual isso aqui está acontecendo? Por que isso aconteceu? Então, já também daquela época, veio alguns estudos mostrando fatores horméticos. Então, entender esse conceito de hormese é um conceito muito importante, porque ele tem muito a ver com a nutrição do nosso dia a dia. Então, existe um estímulo qualquer, e isso pode valer para um nutriente. Vocês estão ouvindo bem? Um estímulo como um nutriente, um polifenol, ou o jejum, numa determinada dose, ele tem um estímulo que pode ter um efeito que é estimulante. E numa dose muito alta, ele pode ser inibitório ou lesivo. Então, uma pequena agressão numa dose pequena, uma agressão numa dose pequena, ela é estimulante. Uma agressão numa dose grande, ela é lesiva. Isso é que se refere hormese. A dose da agressão indica a resposta. Vocês sabiam que, devem estar ouvindo falar,
que lá antigamente os reis, muitos nobres, comiam pequenas quantidades de arsênico para prevenir que alguém intoxicasse e eles morressem? Ou seja, eles usavam uma pequena quantidade de um veneno para gerar uma indução no sistema de detoxificação, para quando alguém tentasse matá-los envenenados, eles já estavam com o sistema induzido e resistiam a doses maiores. Isso é hormese. Simples assim. Quando você toma uma pequena quantidade de bebida alcoólica e você tem uma ação pró-oxidativa do álcool, o seu corpo vai se defender disso, melhorando o sistema redox. Isso é hormese. Mas se você tomar uma garrafa de vinho, não tem hormese, é agressão. Ok? Se você faz uma atividade física várias vezes por semana, numa dose controlada, isso é um efeito hormético e melhora o seu sistema redox. Se você vai jogar futebol uma vez por semana, no domingo, 3 horas, se esgualepa lá correndo, isso é agressão, não é hormese. Ok? Então, já entendemos agora o que é hormese. Perfeito. Então, um estresse celular leve e transitório, seja através de alimentos, de complementos, estímulo cognitivo ou atividade física, gera a liberação a ativação de genes de resistência ao estresse, de fatores de crescimento, há uma melhora no metabolismo energético, no sistema antioxidante e a expressão de heat shock proteins, entre outros sistemas. E isso já se sabia lá em 2008, melhorando o sistema de defesa do nosso organismo. Então, inclusive nessa parte cognitiva e nessa parte cerebral, o jornal da EMBO, que é um jornal muito legal, metabolismo cerebral na saúde, envelhecimento e neurodegeneração. Então veja, existem alguns mecanismos pelo qual o exercício e o jejum, não comer, e as atividades intelectuais podem, então, é melhor usar o zoom, né? Vão aumentar fatores circulantes e a rede neuronal. Aí. E aí nós vamos ter a ativação de vários sistemas que eu não vou entrar em detalhes, inclusive o CREB, que é um grande ativador gênico que vai ativar uma série de proteínas ligadas, inclusive à adaptação mitocondrial e a biogênese mitocondrial. Ok? Então tem uma série de sinalizações ativadas que vão ser otimizadas, que vão culminar em plasticidade da sinapse, melhora da memória e do aprendizado, resistência ao estresse e a neurodegeneração. Ok? Então, tu vê, exercício, jejum e desafio intelectual. Vocês estão aqui sem exercício, sem jejum, mas com desafio intelectual. Então, você já tem algum estímulo para a sua plasticidade. Encontra no YouTube? Deve ter no YouTube. Então, poderiam se prevenir ou ajudar no tratamento de diversas situações, como Alzheimer, Parkinson e outras condições clínicas. Bom, existem efeitos benéficos também do jejum intermitente, por exemplo, no AVC isquêmico. Então, o jejum intermitente poderia então melhorar diversos fatores neurotróficos, heat shock proteins, proteínas regulatórias como PGC1-alfa, que é fundamental na geração de novas mitocôndrias, melhora o sistema antioxidante, melhora de proteínas UCTs, que são as proteínas desacopladoras, né? E isso então ajudando no processo de neuroregeneração pós-AVC. Então, nos estudos com animais, há uma diminuição na área cerebral infartada, diminuição da mortalidade, melhora a recuperação funcional em animais jovens e também de meia idade. Claro que isso aqui é super difícil de fazer em seres humanos, teria que ter seres humanos fazendo jejum e torcer para que eles tivessem um AVC. Imagina o N que tu tem que ter de pessoas fazendo jejum, agora tiveram AVC, vamos ver o que aconteceu. Então, profilaticamente, é praticamente impossível que a gente tenha um estudo clínico desse, mas enfim. Talvez num estudo de pós-AVC a gente já consiga mais tranquilidade.
Então, quais são as modalidades de jejum que poderiam ser usadas na prática clínica? Então, a gente já viu que tem benefícios e qual a forma que isso acontece. Então, esse foi um estudo com os maiores autores na área de jejum e restrição energética, ok? E foi publicado no ano de 2014 no PNAS, e eles dissertaram sobre esse assunto de uma forma muito bela. Então, o sistema de alimentação usual é o sistema identificado aqui no A. Então, são 3 refeições e 2 lanches, é uma média, né, do que as pessoas comem. Então, aqui na cor azul clara é o que acontece durante o dia, aqui em preto durante a noite. Então, seria algo mais ou menos assim. Aí aqui no B seria como funciona o tipo de jejum chamado alimentação com tempo restrito. Que são 3 refeições ou algumas refeições apenas no período do dia, ok? Ou seja, não se come durante a noite. Chama-se Time Restricted Feeding. Tem o sistema da dieta 5x2, que é, aqui vocês estão vendo, aqui é sempre o padrão A, de segunda a domingo. Sempre o padrão B, que é esse aqui, de segunda a domingo. E na dieta 5x2 é o padrão D, que são 3 refeições pequenas, e demais dias o padrão B. 3 refeições grandes, então seriam 2 dias com restrição energética e os demais dias com calorias normais. Ok? Então, 2 dias de restrição. Podem ser consecutivos ou não. Tem estudos que fazem assim, 2 dias consecutivos, o que é bem interessante. Tem outros que fazem segunda e quinta, por exemplo, tá? Dias alternados. Aqui foi o slide que estava desconfigurado. Então, deixa eu terminar aqui nesse slide anterior. Aí tem o sistema jejum de dias alternados, que é o AE. Ou seja, tu não come nada num dia, no outro dia tu come do jeito que tu quiser. Quantas calorias tu quiser. Isso chama-se Alternate Day Fasting. Jejum de dias alternados. Tá? E a restrição energética de dias alternados, que é o AD, aí assim vai. Então um dia tu come livre e no outro tu só come menos. E sempre respeitando o horário diurno. Ok? Então esses são os diferentes tipos. Cadê aquele B ali é o quê? Refeição pequena? Não, a bolinha pequena é a refeição pequena. A bolinha grande é a refeição grande. E o D é o quê? E a bolinha amarela é o lanche. Nesse esquema aqui, tu pode ter isso, isso ou isso. Nesse esquema, isso, isso ou isso. Nesse esquema, isso ou isso, isso. Essa legenda não se refere a isso e essa a isso. E essa a isso, entendeu? Ela está confundindo que isso aqui é uma legenda que está separada disso aqui. Ele só está explicando onde é que as bolinhas estão aplicadas, o que significam elas. Sim, entendeu? Na situação dele, né? Na situação D, são 3 refeições pequenas, que é o sistema das jejum, que é o sistema usado, por exemplo, aqui na dieta 5x2 e na restrição energética de dias alternados. Aí naquela B ali seria o quê? 3 refeições grandes? Isso, 3 refeições normais, regulares, sem restrição energética. Ok? Todo mundo entendeu isso? Sim. Beleza. Vou passar isso aqui que ficaram desconfigurados. Aí. Então, resumindo aqui de novo, a dieta restrição energética intermitente, 2 dias por semana, com 75 a 90% de restrição energética. Gente, 90% de restrição energética significa que se tu tem que comer 2.000 calorias, tu comeu 90% menos, tu comeu 200 calorias. Tá? É bastante restrito. Se tu restringiu 90, pode restringir menos, né? No jejum de dias alternados, é um dia, no mínimo,
É sempre um dia com alimentação restrita e o outro dia com a ingestão livre. O detalhe é que pode ser um jejum 100%, ou seja, 0 calorias, ou apenas uma redução. Tá? Muito frequentemente, quando se usa a terminologia jejum, está se falando, na verdade, de restrição energética. Ok? Então isso tem que estar bem claro isso. Porque, em geral, o jejum não se refere a jejum apenas. Se refere à restrição energética. Só que como é mais curto e mais rápido, a gente acaba falando jejum, do que sempre restrição energética. Por isso que eu coloquei aqui assim, ó, entre aspas, tá? E a restrição energética contínua é o sistema convencional que a gente todos aprendemos na faculdade, que é reduzir de 10 a 30% a ingestão calórica todos os dias. Certo? Tudo bem? Bom, então vamos a alguns estudos nesse assunto. Dieta 5x2 comparado à restrição energética contínua, efeito no emagrecimento e biomarcadores de mulheres com sobrepeso jovens em estudo randomizado. Então, 107 mulheres pré-menopáusicas com sobrepeso ou obesas, tinham IMC médio de 36, 6 meses seguiram essas duas dietas, ok? Na restrição energética intermitente, por 2 dias da semana, elas comiam menos 75% do valor calórico calculado para elas. Na restrição energética contínua, elas comiam todos os dias 25% a menos do calculado. De forma que no final da semana, o déficit calórico era igual para os dois grupos. Ok? Só que essas só faziam a dieta bem difícil, bem restrita, 2 dias por semana. Então, no dia da restrição energética intermitente, 2 dias por semana, por exemplo, 2.000 calorias vezes 0,25 são 500 calorias. Então, segunda e terça-feira elas comiam 500 calorias, nos demais dias 2.000. Ou seja, uma média de 1.571 calorias por dia. No outro grupo, que diminuía 25% as calorias por dia, elas comiam 1.500 calorias por dia, ok? Ou seja, aproximadamente a mesma coisa. Qual foi o resultado, a conclusão desse estudo aqui? Restrição energética intermitente é tão efetiva quanto a contínua em relação a emagrecimento, a sensibilidade à insulina e outros biomarcadores que foram medidos também. E pode ser oferecida como uma alternativa aos pacientes. Ou seja, para algumas pessoas, elas podem gostar mais de apenas 2 dias comerem bem pouco e aguentarem, e nos outros dias poderem comer normalmente. Ok? Não é melhor. A perda de peso e emagrecimento é muito proporcional ao quanto de calorias é restrito. A restrição energética. Ok? E não a forma, se for contínuo ou se for intermitente. Para algumas pessoas, restringir 2 dias por semana e comer naturalmente nos outros é fácil. Agora, se mandar elas comerem um pouquinho menos todos os dias, elas não vão conseguir. Alguns dias elas vão comer normal, o que vai fazer com que, na verdade, o déficit não seja tão baixo e elas não emagreçam tanto. Ok? Ficou compreendido isso? Professor, o objetivo é só emagrecer, não? Nesse estudo, foi. Nesse estudo aí. Eles avaliaram outras coisas também, né? Como a resistência insulínica. Esse estudo verificou e comparou a restrição calórica intermitente combinada com restrição calórica e viu que ela é eficiente para o emagrecimento e cardioproteção em mulheres obesas. Por quê? Tu pode fazer, por que eu quero explicar esse artigo aqui? Porque tu pode ter uma restrição calórica intermitente sem restrição calórica total. Como é que seria isso, Gabriel? Imagina que hoje eu como 25% menos das minhas calorias necessárias. Amanhã eu como 25% a mais. O meu final da minha semana, 100%. Eu comi todos os dias o que eu tenho que comer e vou manter o meu peso. Ok? E isso é muito legal para quem não pode emagrecer que nem eu. Esse é um tipo de estratégia que eu uso. E que funciona. Mas para quem precisa emagrecer,
tem que ter uma restrição intermitente com restrição calórica no final da tua semana, do teu mês, do teu dia, da tua média, senão não vai ter emagrecimento. Então, pegaram 54 mulheres obesas, fizeram essa restrição energética intermitente com dieta líquida, nesses dias, vocês já vão entender, ou uma restrição energética intermitente baseada em alimentos. Dois grupos, o grupo L, dieta líquida, e o grupo normal. Fizeram 2 semanas de manutenção e para um baseline, ver o que ia acontecer com os grupos, e depois 8 semanas no período de emagrecimento. Vejam como é que foi a dieta usada. Eles usaram alguns shakes, tá? Nos primeiros 6 dias da semana, 6 dias, foi uma dieta líquida restrita, com um shake de 240 calorias no desjejum, mais outro de 240 calorias no almoço, e um jantar de 400 a 600 calorias, orientado por nutricionista. Então isso foi adaptado mais ou menos ao peso de cada pessoa, por isso que foi variável as calorias do jantar. Estão vendo aqui a composição desse shake, como é que ele é: carboidrato de baixo índice glicêmico, uma boa dose de proteínas também, um pouco de gordura, bastante fibras. Desculpa, e no 7º dia vocês achavam que ia ficar melhor, né? Não, no 7º dia é só água e 120 calorias de suco de frutas. Tomaram praticamente um copo de suco. Isso eles conseguiram fazer por 8 semanas, né, gente? Mais que isso já seria um milagre. Eu fiz um exemplo prático aqui do que seria um shake de 230 calorias, que eu calculei para vocês verem. Se eu pegar 100 gramas de morangos congelados, meia colher medida de palatinose, 25 gramas de whey protein isolado, 20 gramas de farelo de arroz, para dar uma boa dose de fibras, eu fico com um shake parecido com aquele, sem precisar comprar aquele produto. Então eu tenho proteína, um carboidrato, uns fitoquímicos e umas fibras. Um jantar de 500 calorias, que vale mais ou menos um ovo cozido, mais frango cozido, 1 colher de sopa. Botei 100, porque eu tinha ali a quantidade de proteínas também, né? Cará cozido 160 gramas, grão de bico, botei uma colher de sopa, abobrinha 1 colher também, brócolis 2 colheres, 100 gramas, beterraba e azeite. É bem pouca comida. Tá? Na dieta com alimentos, nos primeiros 6 dias da semana, a composição e distribuição calórica era igual, só que era com comida, né? Talvez fosse que nem aquela mais parecida que eu indiquei ali. E o jantar, e tudo foi orientado por nutricionista, com uma restrição de 30% do valor calórico total usual. Tá? Aqui está a distribuição também. E água também lá no 7º dia, aí sim eles tinham um dia de restrição calórica bem intensa. Vamos lá. Aqui está um exemplo prático também para vocês terem uma ideia de um cardápio assim, como é que funciona. Então, abacate, 150 gramas, com amêndoas 3 unidades e um ovo. Um almoço com batata doce. Um peito de frango grelhado, 60 gramas, são aí 2 colheres de sopa. Rúcula, 20 gramas, um pires cheio, cenoura, brócolis. Tá? Nem salada é liberado. Inhame, carne, eu botei uma carne magra, 70 gramas, lentilha, abóbora, brócolis e agrião. Tá? Aqui nós temos 920 calorias nessa dieta aqui, 24% de proteína, 47% de carbo, 28% de gordura. Tá? Cálcio, 264 miligramas, magnésio 171, fibra 25 gramas, potássio 2,7 gramas. Veja como a gente fica bem deficitário em minerais. Eu não calculei tudo, né? Quais foram as conclusões? Restrição calórica intermitente combinada com restrição calórica, né, com falta de energia e refeições líquidas é uma estratégia eficiente para auxiliar mulheres obesas a emagrecer e reduzir o risco cardiovascular. Mas foi tão eficiente quanto a outra estratégia, não foi mais eficiente, mas pode ser usado que também funciona. Então também é uma possibilidade, tá?
esse estudo, restrição energética intermitente com restrição de carboidratos, comparado com a restrição energética diária em mulheres com sobrepeso. O que esse estudo inglês mostrou? A primeira coisa, pegou 115 mulheres que tinham história familiar de câncer de mama, foram randomizadas para 3 grupos, fizeram 25% de restrição energética total, com 2 dias por semana, 600 calorias por dia, 40 gramas de carboidrato. Foi essa sigla do grupo que foi usada. 25% de restrição calórica diária, 1.433 calorias, 7 dias por semana. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 3 era igual ao grupo 1, tinha que comer esses 2 dias por semana, isso aqui bem restrito, só que eles fizeram uns grupos de alimentos que eles chamaram de proteínas e gorduras. E aí esse aqui podia protein fat livre. Podiam comer proteínas e gorduras de forma livre. Tá? E esses 3 grupos foi dado 3 meses para emagrecimento. Vocês entenderam como é que foi? Primeiro grupo tinha 2 dias com uma dieta bem baixas calorias, bem mais restrita, para depois poder comer mais e chegar no final e chegar a uma média de 25% de restrição energética. O grupo 2 não, todos os dias comeu um pouquinho a menos, que é o clássico. Tá? E o grupo 3 foi que nem o grupo 1, só que o que fosse proteína e gordura podia comer livre, sem nenhum problema. Ok? Depois dos 3 meses de emagrecimento, 1 mês de manutenção, e aí o que aconteceu? Os grupos com restrição energética intermitente com restrição de carboidratos tiveram redução de gordura corporal maior que o grupo com restrição calórica diária. Vejam, diminuição de 3,7 quilos nos 2 grupos intermitente contra 2 quilos, quase metade, no grupo que restringiu calorias diariamente. Então o que a gente vê depois desses 3 estudos, né? Isso aqui foi depois um editorial na International Journal of Obesity daquele mesmo ano, um presente de Natal para as nutricionistas que estavam em histeria devido à questão do jejum na época. Fasting para weight loss, né? Uma estratégia efetiva ou a última moda? E aí, exatamente o que eles falaram foi exatamente isso. Foi que o jejum intermitente e o jejum de dias alternados podem ser uma alternativa para alcançar o emagrecimento e na manutenção. Ok? Então, isso é uma estratégia, é possível de ser usado, funciona e pode ajudar pacientes, porque pode ser mais fácil do que aquela velha estratégia de comer menos e todos os dias igual, um pouquinho menos, porque isso é muito mais difícil em termos de longo prazo. Ok? Então, espero que vocês já estejam com a mente um pouco mais aberta nesse momento, aquelas que estavam ali que um pouco mais fechadas no início. Bom, temos ainda mais alguns estudos, e esse outro estudo foi com a dieta periódica que mimetiza o jejum, promovendo regeneração sistêmica, melhora cognitiva e longevidade. Então esse estudo saiu na Cell, com o grupo do Dr. Walter Longo, que é esse cientista aqui italiano, que conduz alguns desses trabalhos, um autor bem conhecido. E aí o que eles fizeram? Eles, como os trabalhos da Cell Metabolismo costumam ser, fizeram um estudo em células, em animais e em humanos. E em humanos, estudo clínico piloto randomizado, 3 meses da dieta que mimetiza o jejum, Fasting Mimicking Diet, diminuiu os biomarcadores de envelhecimento, diabetes, doença cardiovascular e câncer. Então vamos entender como que foi essa dieta, como que foi esse estudo. Então foram 38 indivíduos, 19 no grupo controle, 19 no grupo tratamento, 5 dias por mês, 5 dias por mês apenas, ao longo de 3 meses. Nesses 5 dias do mês, gente, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5,
esses pacientes seguiam uma dieta que restringia entre 34% e 54% das suas calorias ingeridas usualmente. Eles comiam 9 a 10% de proteína, 34 a 47% de carboidratos e 40 e cerca de 50% de gordura. Então, 10, 40, 40, mais ou menos isso. 10, 40, 50. Desculpa. Ok? 10, 40, 50. Então, um exemplo prático de uma dieta de 900 calorias, que significa uma restrição de 45% sobre 2.000, com 10, 40, 50, como é que seria? No alto de jejum tem que ter um abacate. 150 gramas, no lanche da manhã, sementes oleaginosas, amêndoas, castanhas do Pará, pecãs. No almoço, olha, tem uma boa porção de inhame, tem uma micro porção de carne, abobrinha, agrião, cenoura e vagem. Então aqui teremos até o almoço. No lanche da tarde, mais castanhas. No jantar, um ovo, uma boa porção de inhame, abobrinha, botei mais ou menos os mesmos legumes. Para a gente não ultrapassar, a gente não pode liberar legumes, em especial vegetais do grupo B, porque senão as calorias não vão fechar. A gente quer realmente uma restrição energética bem importante. Então aqui a gente conseguiu 899 calorias com 11,6% de proteína, 41% de carbo, 47% de gorduras, 23 gramas de fibras. E olha que a gente conseguiu uma proporção 1:1 cálcio e magnésio. Bem debilitados em termos de quantidade total. Sorte que são só 5 dias do mês, só do dia 1º ao dia 5. Então, somente 5 dias e por 3 meses. E os resultados foram realmente bastante intensos e foram muito bem. Outros estudos já replicaram isso depois, inclusive mostrando um aumento da regeneração do sistema imunológico através da melhora da expressão de células tronco endoteliais, por exemplo. Desculpa, de células tronco de sangue periférico, células mesenquimais. Tá? Então foram resultados bem interessantes que esse estudo trouxe à tona, e depois outros estudos já mostraram esse mesmo tipo de resultado com essa dieta, que chamam Fast Mimicking Diet, dieta que mimetiza o jejum. Então o indivíduo consegue comer, mas como tem uma grande ingestão de gordura e uma restrição energética, ele consegue mimetizar o que acontece com o jejum. Ok? Vamos ver esse outro estudo aqui, que foi sobre danos e benefícios potenciais da restrição energética e do jejum intermitente em obesos. Então, possíveis danos que pode estar acontecendo. E aí os autores conseguiram encontrar 6 estudos que tinham até 6 meses de duração e viram o seguinte: a restrição energética intermitente é igual à restrição energética contínua para emagrecimento. Um estudo teve maior perda de gordura corporal e 2 estudos maiores reduções do HOMA-IR. O que significa que houveram maiores reduções do HOMA-IR? Melhor resistência à insulina, ótimo. Não houveram óbvias evidências de malefícios, então eles não conseguiram identificar nenhum dano. Apesar de que o objetivo era esse, identificar dano, não conseguiram identificar dano. Então vocês podiam perguntar assim: Gabriel, então qual é o melhor protocolo? Qual é a melhor forma de fazer o jejum? Existem diferentes severidades, ou seja, diferentes tipos de intensidades de restrição, diferentes frequências com que se come e diferentes durações. Então tem muitas combinações, e o detalhe aqui é individualizar. É entender que a gente pode ter, que a gente tem que ter, em geral, pelo menos 50 gramas de proteínas por dia, que eu sempre opto pela restrição energética intermitente, ou seja, não constante, não todos os dias. E com isso a gente tem menor estresse para o organismo e menores alterações do cortisol no sentido emocional do paciente, ok? E com isso um melhor resultado, que é o resultado personalizado, tá? Então, em relação a essa questão do cortisol, inclusive,
já houveram estudos levantando esse aspecto, alteração do cortisol sobre o jejum. Então, porque uma revisão sistemática e meta-análise revela cortisol plasmático agudamente elevado após jejum, mas não após restrição calórica menos severa. Então, o detalhe é que foram todos estudos com cortisol sérico, não teve nenhum estudo com cortisol salivar. A gente não consegue avaliar o cortisol livre, apenas o cortisol produzido. E quando eles falaram em jejum, realmente são 0 calorias. Não é restrição energética, é não comer nada por pelo menos 24 horas. Ok? Não é acordar de manhã em jejum, é estar a 24 horas sem comer. Então a gente está falando de algo muito mais intenso. E quando eles falaram das menos restrições energéticas menos intensas, são as Very Low Calorie Diets, dietas com menos de 800 calorias, muito restritas. E isso não teve aumento significativo do cortisol. Então, na prática, a gente nem recomenda fazer 0 calorias. A não ser, eventualmente, digamos assim, um dia por semana, por 24 horas. Ok? Não todos os dias, porque os estudos que fazem aquele sistema de jejum de dias alternados, que é tipo, segunda-feira não come nada, quarta-feira come livre. Desculpa, terça come livre. Quarta não come nada de novo. Quinta livre. Sexta não come nada de novo. Esses estudos mostram até em mulheres diabéticas piora da resistência à insulina. Tá? Em mulheres obesas também os resultados não são bons. Então esse sistema, uma restrição muito severa, não é o sistema mais interessante. Tá? Mas de qualquer forma, vocês viram aqui, não mostraram aumentos significativos de cortisol, o que às vezes é uma preocupação para algumas pessoas. Tá? Bom, então, diferentes protocolos, frequência 1, 2 ou 3 vezes por semana. Eu gosto de usar o sistema 2 vezes por semana, ok? Severidade menos 50%, 70% ou 75% das calorias habituais. Olha, se você reduzir só 50%, fica uma restrição calórica muito pequena. Estou falando em pacientes que precisam emagrecer, tá, gente? Então, se você reduzir só pela metade, 2 dias por semana, você pode não ter um grande resultado. E a duração eu costumo fazer até a próxima consulta. Então esse é o sistema que eu uso com mais frequência. E daí nesse dia que a pessoa está no sistema da restrição energética, eu já faço o seguinte, ela já pula direto o desjejum, já vai direto para o almoço e depois ela tem um jantar bem cedo. Ou seja, o dia que ela faz 2 refeições só. E aí eu uso aquele esquema da Fasting Mimicking Diet, que ela está comendo nozes, gorduras, pequenas porções de proteína, salada e um pouco de carboidrato também. Porque se as pessoas ficarem com muito pouco carboidrato com a restrição energética, algumas não conseguem dormir bem e ficam muito irritadas. Então eu faço proteína, carboidrato e saladas no almoço e no jantar, nessas 2 refeições. Ok? Então, está aqui mais ou menos, aqui é um sistema de duração de 4 semanas, com uma restrição energética, vejam, que pode chegar até a 70%, com restrição energética de 20% por 5 dias, ou 2 dias com 70% de restrição energética. Para vocês entenderem graficamente como isso funciona. Ou seja, o indivíduo estava comendo normalmente. Aí por 2 dias, 1 dia, 2 dias, ele restringiu as calorias lá embaixo. Aí por 5 dias ele comeu bem mais, mas ele mesmo assim comeu 20% menos do que a restrição, do que o valor energético usual. Ele fez isso por 5 dias. Daí por mais 2 dias ele vai comer menos 70%. E aí depois ele come mais de novo, entendeu? Isso é muito interessante para ajudar a saída de platô, por exemplo, pacientes que já estão estabilizados em termos de emagrecimento.
Então, são algumas estratégias que a gente pode usar para ativação metabólica. Pacientes com resistência à insulina, eu gosto de fazer esse tipo de alternância também. Não vale a pena, pacientes com resistência à insulina, se fazer uma restrição de carboidrato crônica igual sempre. Por quê? Porque o corpo se adapta àquela restrição e para de ter melhoras. Então é bom, restringe muito e come mais carboidrato. Restringe muito, 2 dias, 0. Come de novo, 2 dias, por exemplo. Tira muito e come de novo. Isso ajuda mais na ressensibilização da insulina do que tirar todo o carbo e ficar até agora 2 meses sem comer carboidrato. Mas o idoso, ele consegue? Não dá nada. Não, diabético é outra coisa. Diabético tu não quer nunca. Diabético tu não quer nunca, né? Porque ele já não tem por que ter carboidrato. Estou dizendo só em emagrecimento. Então, quantas refeições em que horário? Tem várias possibilidades. Pode eliminar o desjejum, que é o mais fácil para muitas pessoas. Esse é o que a maioria prefere. Pode-se eliminar o jantar, pode eliminar o almoço, pode. Não faz diferença. Pode fazer 3 ou 4 pequenas refeições, também pode. Ok? Tudo isso funciona, gente. Tudo isso pode ser feito. Não existe um único protocolo obrigatório. A primeira coisa que vocês têm que fazer é experimentar. É observar o que vocês sentem em cada situação. Por exemplo, uma nutri que trabalha lá comigo na clínica, a Letícia. Ela adora eliminar o almoço 3 dias por semana. Então ela começa a trabalhar ali pelas, 10h30 da manhã, 10 horas, por exemplo, e vai até o fim de tarde. Ela faz o café da manhã e vai para o jantar direto, não come nada o dia inteiro. Ela fica super bem. Fica aquele dia com uma restrição calórica bem importante, porque tu tira o almoço, tu tira fácil 1000 calorias. E ela fica ótima. O metabolismo dela funciona muito melhor, ajudou no controle de peso, ela facilitou muito o controle gastroenergético dela. E o interessante, quando ela começou a fazer, ela fazia todos os dias. Ela disse, Gabriel, ela nem sabia que ela estava fazendo, e ela disse, eu estou fazendo todos os dias, e aí, o que está acontecendo? E ela estava com muito mais dificuldade. Daí eu disse para ela parar de fazer todos os dias. E aí ela começou a fazer a alternância, começou a comer alguns dias, e ela começou a emagrecer mais, aumentando a ingestão energética. Porque se fizer um estímulo constante, deixa de ser intermitente. Se for deixar de ser intermitente, é menos eficiente. Então essa intermitência é a chave para o corpo não se adaptar. Eu tenho feito isso, assim, eu paro de comer mais ou menos 7h30 da noite, aí quando é 9h30, 15 para as 10 estou dormindo, no dia seguinte eu acordo cedo, aí só vou comer mais ou menos umas 8 horas da manhã. Perfeito, está fazendo a ingestão, o jejum de mais ou menos 12, 13 horas, 12 horas todos os dias. Isso é o que eu faço também, 12 horas todos os dias. Só que aí, isso é o básico, tá? Tem dias que eu passo até 14, 15 horas. Isso, aí tu já fez o plus para ter o resultado total. Então, em resumo, esse estudo aqui resumiu os efeitos dessa restrição intermitente no metabolismo também da glicose e dos lipídios, que é algo que preocupa muito as pessoas e é interessante, né? E aí ele fez um resumo de como é que seria uma possibilidade, tá? Que deu também uma desconfigurada, eu estava arrumando antes, mas não consegui arrumar tudo. Então ele botou como se fosse segunda e terça, aquele indivíduo que fica sem comer, né? Na dieta 5x2, e está alimentado nos outros dias. Na verdade, o jejum é comer pouquinho, né? Por isso está entre aspas. No sistema jejum de dias alternados, alimentado comendo menos, alimentado comendo menos, alimentado comendo menos. E na alimentação de tempo restrita, no mínimo 12 horas de jejum todos os dias. Tem alguns estudos com 16 horas de jejum também
mostrando efeitos mais interessantes. Ok? Então aqui está a tradução do que está aqui em cima. Sugere que mudanças metabólicas geradas podem ocorrer na ausência de restrição energética total. Isso aqui é muito importante para quem não pode emagrecer. Ok? Então você não quer emagrecer. Então você pode fazer aquilo, come menos num dia e mais no outro dia, para compensar e não emagrecer, e isso vai ser benéfico. Faz sentido. Rebobinando. Você vai ter benefícios mesmo sem emagrecimento. Ou seja, existem benefícios independentes da questão perda de peso. Só você diminuir a caloria no dia, compensar no dia seguinte. Atleta, quando a gente trabalha com grupamento muscular grande, sempre a gente trabalha junto com o personal, e aí nesses dias a gente aumenta bastante a aporte calórico, até para poder ter uma maior reserva de glicogênio, e nos dias que vai trabalhar membros menores, a gente faz uma restrição um pouquinho maior. E aí ele consegue ter uma manutenção muscular boa e não ganhar uma capinha de gordura que quase ninguém quer. Excelente. Essas adaptações metabólicas parecem favorecer a diminuição de gorduras ectópicas, de gordura ectópica, a diminuição, por exemplo, gordura visceral, aspectos benéficos na fisiologia e morfologia do tecido adiposo, diminui o caráter inflamatório do tecido adiposo e levam à regulação do relógio circadiano. Eu tenho usado isso em pacientes que passaram muito tempo fazendo plantões, por exemplo. Tá? Então isso também pode ser uma estratégia. Quem é que está assim ainda? Quem é que considera uma possibilidade agora começar a fazer jejum no seu consultório? Com seus pacientes? Quem que não está afim de levantar o braço, está só no celular? Levanta a mão. Quem é que costuma ficar pelo menos, ou na média, 12 horas não alimentado todos os dias? Todos 12 horas alimentado, 12 horas não alimentado. Ok? Isso é uma regra, gente, que a gente tem que instituir para todos os nossos pacientes. 12 horas do dia alimentado, 12 horas não alimentado. E isso não é considerado jejum, isso é considerado normal. Tá? Se vocês querem trabalhar o emagrecimento dos pacientes de vocês de uma forma fácil, uma das estratégias mais simples é pedir para eles jantarem cedo. E quanto mais cedo eles jantarem, menos vocês vão se preocupar com restrição energética. Tá? Essas calorias ingeridas à noite estão muito associadas a acúmulo de peso corporal na forma de gordura. Em especial para quem não tem uma atividade muscular importante. Ok? Parece que o corpo foi adaptado a acumular gorduras comendo à noite. Entretanto, os estudos com Ramadã mostram que se tu comer só de noite e comer menos, tu emagrece. E se tu comer só de noite durante aquele mês inteiro, melhora a sensibilidade à insulina. Então, comendo menos funciona de qualquer jeito. Ok? Então, comer menos é sempre importante e sempre funciona. Você sabe que é o Ramadã, né? Ok. Gabriel, o fato que quando a gente dormir mais cedo também não é legal, uma estratégia boa? O dormir mais cedo sempre ajuda e o jantar cedo sempre ajuda. Os dois ajudam. Porque tu vai obrigar o teu corpo a entrar em lipólise o quanto antes para manter o teu metabolismo durante todo aquele tempo da noite. Gerenciado pelo teu hormônio do crescimento, pelo GH. E o detox também, né? Também, claro, também muito mais saudável. Muito mais saudável. Que mais? A ingestão hídrica também, né? Ingestão hídrica abundante, não tem que ter restrição nenhuma. Tem alguma restrição, algum grupo alimento? Não,
diabetes, é um caso à parte. O sistema de restrição usual, como eu falei, é todos os pacientes, todos os dias devem ficar 12 horas alimentados e 12 horas não alimentados. Qualquer pessoa. Tá? 2 dias por semana, jogar calorias lá para baixo. Se você não pode emagrecer, no dia seguinte joga lá para cima. Ok? Mas você não vai emagrecer fazendo esse 12 horas de... Não vai. Gabriel. Para você emagrecer tem que ter restrição energética. Se tu comer as tuas 2.000 calorias por dia ao longo de 1 hora, das 3 às 4 da tarde, ou das 1 da manhã à meia-noite, não faz diferença nenhuma. Para o teu peso, eu não estou dizendo que não faz diferença para a tua saúde. Tu perguntou peso, né? O teu peso não faz diferença. Tu vai esculhambar o teu metabolismo inteiro se tu passar 24 horas comendo. Digamos que dormiu 6 horas, passou 18 horas comendo. Mas o teu peso não vai mudar. Tá, e pra minha saúde? É o resto que eu falei, para a tua saúde. Para a tua saúde, como é que é para a saúde dela? Ajudem ela, ajudem a colega. Quem é que entendeu? Eu tenho uma dúvida. Calma, vamos ajudar ela aqui primeiro, não vamos atropelar a colega. Ela está confusa. Esse é um assunto novo, tu não fazia isso, né? Não, eu não atendo consultório. Ótimo, então, vamos lá. Vamos elaborar, gente. Eu quero que a gente elabore do conjunto. Mônica, ajuda. Tá, olha só. Vamos lá. Você vai ficar 12 horas se alimentando, certo? Ó, Beleza. isso. Tá, 12 horas. Aí você... Preferencialmente que acabe até que horas? Até mais Cedo, 7. até umas 7, Você 8 da noite. janta Mais. mais ou menos 6h30, 7 horas e você não come mais nada. Aí você vai fazer as suas coisas. Vai se preparar para dormir. Vai Isso. dormir. Aí tem o sono reparador. Isso. Então, no dia seguinte, 7 horas, se você desejar, você já pode comer alguma coisa. Senão, Isso. você pode aumentar um pouquinho. Vai depender do... Como é que vai ser seu dia no dia a dia? Isso. Você vai fazer atividade física de manhã cedo, você já vai começar a trabalhar. Aí você Isso aí. vai modulando isso. Então, conforme estão sua ouvindo? necessidade. Beleza? Entendeu? E aí você vai... Você não quer emagrecer se faz isso. Agora, se você quiser emagrecer, faz o que ele falou. Isso. Faz restrição calórica 2 dias. Aí tu escolhe 2 dias, pode ser 2 dias consecutivos ou não, e aí tu faz uma restrição calórica maior. Como tu não tu não quer emagrecer, porque eu tô vendo, então tu não precisa fazer. Agora, quem quer emagrecer ou quer aplicar nos seus pacientes, pode escolher segunda e quinta, segunda ou quarta, segunda e terça. Os pacientes adoram segunda-feira, porque domingo sempre toma um pouco mais, né? Então eu vou aproveitar a segunda-feira e vou ficar tomando sopa o dia inteiro, fazer um caldo, não sei o que, tomar um suco, sei lá. No meu caso, eu comecei a fazer a última refeição 6 da tarde e só no outro dia 7 da manhã. Ó, vou ver aqui o exemplo dela, ó. Ruth, né? É, Ó, 6 da tarde, 7 da manhã, deu 13 horas. isso. Só que começou a subir a insulina. Ok. De manhã ela tá mais alta, ela chegou a 120. 120? 120. A insulina? Não, vai de sacanagem. A insulina dá 12. Tá, tu já tava mal então antes. Beleza? Já tava mal, começou mal, tá. Beleza. Mas tu não fez restrição energética, tu só mudou o horário. Não fiz, é porque minha Fez. dieta bem... E tu emagreceu ou não emagreceu? Já emagreci, sim. Eu tava com 73 quilos e perdi 10. E agora tá com quanto? 65. E agora a insulina e a glicose estão mais altas que antes? Então, E como que fica a tua hemoglobina glicada? a insulina glicada tá em 5,4, 5,5. Tá ótimo. E como é que fica a tua curva de glicose de insulina? Então, aí eu não Você não chegou a fazer? Não cheguei a fazer. Tá. Então, esse aumento da glicose de jejum pode se dar por gliconeogênese. Tá? Então, nem sempre isso é um problema. Está muito alta, tá, mas a gente tem muitos problemas metabólicos e ainda tem que emagrecer mais. Tá? Então, o que eu experimentaria? Eu faria alguns dias de restrição mais intensa e outros menos intensa. Mais intensa e menos intensa. E eu acho que tem que dar uma olhada, talvez, na composição do que tu está comendo. Pode ser a questão também do corpo dela estar se acostumando só com esse período de jejum, né? Pode ser, mas eu acho que eu estou fazendo há bastante tempo já, não sei. De repente é bom você, né, não ficar tanto tempo. Eu não faço só a dieta isolada, eu faço toda
a melhora nutricional, a complementação, etc. Você faz os suplementos também? Claro, Você conta tudo. Eu vou olhar a matriz inteira, inteira. Não chego com meus pacientes, eu não sou o nutricionista do jejum. Entendeu? Eu sou o ser humanologista, eu vou tratar a pessoa. Então, o jejum faz parte de tudo aquilo que eu estou ensinando vocês a fazer aqui. É fazer tudo junto ao mesmo tempo. É o intestino, é as alergias. Tipo, essa dieta não deveria ter os alimentos que têm reação alérgica. Só pode fazer isso, né, depois de ter feito a dieta de eliminação. Então, são parâmetros que a gente vai seguindo. Mas aí você faz uma coisa de cada vez, primeiro dá uma ajeitada, modula e depois... Sim. Não fica bem. Para o paciente normal é muita informação, né? Ele gerenciar uma dieta de eliminação, com jejum, com restrição energética alternada. É a prática também. Claro, ele tem que ganhar facilidade num sistema para depois incorporar o outro, né? É a alfabetização, a graduação, a pós-graduação, né? Um degrau de cada vez. É. Você fez uma vez, 3 anos atrás, não quero chega de manhã, chega na hora do almoço, e de noite aquela refeição leve, mas um dia eu comi umas nozes, às vezes meio de stress, muita fome, um pouco de nozes, ou ovo, ou semana crua. Assim, além de emagrecer, uns 10 quilos em isso aí, 10 semanas por aí. A minha tiroide, assim, eu fiquei 4 anos, 1,5, 1,6, essa já caiu, assim, foi um negócio. Uma melhora metabólica, assim, incrível. Interessante. Eu tenho alguns pacientes que gostam de pegar um dia da semana ou 2 e fazer dieta líquida. Fazer só com sucos, com caldos, com sopa. De café. Eu fiz isso também uma vez, tem que não dar uma segurada. Demora mais para subir. Às vezes demora mais para voltar. É interessante isso. Você deu uma regulada no metabolismo. Então o que eu mostrei aqui, gente, são opções. São opções do que a gente pode fazer com o paciente. São estratégias. Eu acho que a gente tem que estar com essa mente aberta, como eu falei, para usar isso na prática de forma a flexibilizar o nosso sistema. Tá? Uma flexibilização. Existem vários benefícios que eu não mostrei aqui. Benefício em termos de melhora de batimentos cardíacos, de pressão arterial, de melhora do nível do tamanho da LDL, aumento do LDL, que fica então menos aterogênico, tá? Então, aumento de sirtuínas, então tem melhora de expressão de enzimas antioxidantes. Então, se o meu paciente fez um teste genético que mostra uma má expressão de enzimas antioxidantes e um pior estresse oxidativo, jejum é bem interessante. A gente tem que ter, eu trouxe ainda um exemplo prático aqui de uma paciente que era uma enfermeira de 46 anos, que ela tinha esses dados: uma hemoglobina glicada de 6,1, que é ruim, uma hemoglicemia, insulina, um HOMA-IR alto, triglicerídeos altos com HDL baixo. Vocês conseguem enxergar isso tudo? Colesterol de 214, LDL 138. O que seria uma insulina de jejum ótima? Seria até quanto? Quanto? 5. Ótimo. O que seria um HOMA-IR ótimo? Até 1,2. Ótimo. Triglicérides, o que seria um valor ótimo? 75, isso aí, 80, 100 no máximo, no máximo. HDL, que seria um valor ótimo? 60, 55. Isso, muito bem. Colesterol total, LDL, ácido úrico, que seria um valor ótimo para a mulher? Até 3,4. 3,9, até 4 no máximo. Todo mundo enxergando isso, gente? PCR, que seria o valor ótimo? Até 1. Até 1 miligrama por litro. Fibrinogênio, que seria ótimo? 300. Relação ApoB, ApoA1, que seria o valor ótimo?
Quanto? 0,6. Então o que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo quando esse ácido úrico está alto? Qual o significado do ácido úrico alto? Insulina. Resistência à insulina. PCR alta. Fibrinogênio alto. Também inflamação. Relação ApoB a POM alta. LDL pequenas e densas, LDL oxidado, causado pela resistência à insulina. HDL baixo, qual é a causa? O que significa HDL baixo? Resistência à insulina. Triglicerídeo alto, excesso de carboidratos, já álcool, amido ou açúcar, que é a mesma coisa que aumenta a insulina. Isso tem que estar claro para vocês. Hemoglobina glicada alta. Aí, a média da glicemia já está muito alta ao longo das 24 horas diárias. Essa insulina também pode aumentar pelo cortisol aumentado, pelo estresse? Pode aumentar também. Mas tu nunca vai te basear toda essa conclusão que eu falei num exame isolado. Vai ter que fazer mais um exame e confirmar isso. Bom, então o que eu fiz para ela? Eu fiz o esquema que eu mais gosto, 2 dias por semana, alternado segunda e quinta. Esse é o esquema que eu mais uso. Calculei um valor calórico total de aproximado 30 calorias por quilo. Para o peso dela seriam 2.280. E reduzi 75% desse valor na segunda e na quinta-feira, o que deu 570 calorias e eu precisava ter 50 gramas de proteína. Ok? Terça, quinta, sexta, sábado e domingo ela tinha que comer 2.280, o que deu uma ingestão em média de 1.791 calorias e assim um déficit calórico médio de 22% das calorias necessárias. Ok? Então esse aqui é o planejamento. No primeiro mês, eu fiz uma retirada dos alérgenos conforme a avaliação individual, corrigi os problemas básicos, então eu fiz um preparo de 30 dias, retirando os alérgenos pelo exame que eu fiz, então não fiz dieta de eliminação, fiz exame, corrigi os problemas básicos, hidratação, frutas, verduras, tipos de gorduras, sementes, óleos na cozinha, etc. Ajustei o intervalo do jantar até o de jejum para um mínimo de 12 horas. Preferencialmente jantar até às 19. Falei, nunca vai jantar após as 20 horas. Nunca seriam 6 dias por semana. Eu teria um dia para jantar um pouco mais tarde. Ok? E aí no segundo mês eu fiz um cardápio de segunda e quinta-feira, com 570 calorias, com essa distribuição proteína, carbo, lipídio, com 50 gramas de proteína, obrigatoriamente as calorias são 35%. E aí eu fiz um despertar. Desjejum é quando tiver fome. Essa é a hora de despertar habitual dela. Então, quando ela tiver fome, ela vai tomar só chá verde com óleo de coco. O pessoal usa Bulletproof Coffee, eu não uso. Eu uso chá verde com óleo de coco. Ok? Almoço, então aqui tinha o frango, 100 gramas, abobrinha, cenoura, beterraba, rúcula, agrião, então bastante verduras, 30 gramas, abóbora. Lanche da tarde, uma proteína de arroz com ervilha, 30 gramas, então ela tinha aqui um lanche da tarde que era só um pó proteico misturado em água. Tá? E no jantar, mais uma dose de verduras e um ovo. Eu tinha que fechar 570 calorias e fechar aquela meta proteica. Então vocês já viram como é que ficou ali. Ok? Quando? Então, esse foi o planejamento que eu fiz para ela, que eu executei. Tá? Você fez alguma suplementação? Né? Sim, fiz suplementação. Mas eu fiz baseado na avaliação bioquímica que eu tinha feito para ela. Porque com 2 dias por semana, nos outros dias ela está comendo super bem. Então eu não estou preocupado que aqueles dias vão desnutri-la. Estou preocupado que ela já é desnutrida a vida inteira comendo uma cacetada de comida. Entendeu? E agora, comendo do jeito que eu ensino, mesmo com menos calorias, ela vai estar mais bem nutrida do que antes. Porque nos outros dias ela está comendo muito melhor.
Tá? Então, isso aqui é um projeto bem básico, que eu uso com bastante frequência. Vocês viram como é que eu fiz o cálculo. Então, em resumo, quando que eu uso o jejum? E nesses protocolos que eu ensinei. Pacientes que precisam de emagrecimento, manutenção, sair do platô, melhora de perfil cardiovascular, redução de gordura visceral, tem alguns estudos que indicam isso também, melhora do perfil metabólico ligado a doenças crônicas, então melhora de quadro de perfil inflamatório, perfil oxidativo, regulação do ritmo circadiano, pode ser útil nas pessoas que fazem plantão, melhora de neuroplasticidade, doenças neurodegenerativas é uma possibilidade também, e flexibilidade metabólica. Esses são os elementos que eu acho muito importantes. E o último item, melhora do microbioma, também pode ser útil. Tem alguns estudos, eu não trouxe aqui. Tá? Flexibilidade metabólica é gritante a mudança que os pacientes têm. Eu quero falar um minutinho sobre esse último aspecto. Alguém aqui costuma observar na sua prática clínica ou na sua vida pessoal que quando fica sem comer muito tempo tem dor de cabeça? Quando fica sem comer muito tempo fica irritada? Ok. Que fica nervosa? Quer matar um ou dois? O que vocês estão observando aí? Então, sintomas de baixa flexibilidade metabólica. Que as mitocôndrias de vocês não estão adaptadas a usar um combustível alternativo que está estocado no organismo de vocês. Ok? Ou não tem muito combustível. Não tem essa de não ter combustível armazenado. Isso aí é papo furado. Como você diz, né? Eu tenho 9% de gordura corporal e não acontece mais isso comigo, isso acontecia antes. Então isso são as famosas Mitocôndrias mimadas. Mitocôndrias mimadas. Tá? Essas são as mitocôndrias mimadas, gente. Vocês têm que ensinar as mitocôndrias a usarem todo tipo de combustível em qualquer momento. E para isso vocês têm que ter restrição intermitente, 12 horas de jejum, exercício em jejum, exercício alimentado comendo só carboidrato, alimentado comendo gordura, alimentado comendo proteína, sem comer nada. No dia seguinte muda o horário, no dia seguinte faz outra coisa diferente. Você não pode acostumar o seu corpo sempre fazer as mesmas coisas. Essas alunas VIP eu adoro, né? Elas decoram as minhas falas. Ela vai dar aula no meu lugar, já é uma maravilha. Quando eu começar a ficar assim sem voz, elas ficam dando aula. Você não pode acostumar o seu corpo. Isso é o caminho para a doença, o seu corpo está habituado. Ok? Então, o dia que vocês abrirem essa possibilidade dentro da saúde de vocês, na alimentação de vocês, vocês vão ver uma diferença gritante. Só que isso custa um pouco. Tem que investir uma energia para que isso vire realidade. Romper essa barreira, né? Romper essa barreira. E aí vocês vão ter que sair dessa posição aqui, ó. Vocês ainda estavam achando que não estavam, mas estavam. Porque vocês precisam abrir para as novas ideias. Porque por mais que pareça legal, a gente não está fazendo ainda. A maioria não faz. Não consegue seguir isso. Que eu tenho feito um dia por semana, ou 2 eventualmente, de ir até o almoço, normalmente um dia, que eu já acordo, não como nada, vou direto para o trabalho, vou direto para o almoço, e fico sem comer nada. Outros dias eu só como gordura pela manhã. E vou até o almoço só com gordura, que é como se fosse uma mimetização do jejum. Porque eu continuo em cetose se eu como só gordura. O que acontece? Eu comi, mas eu não comi. Eu comi, mas eu continuo em cetose. Meu corpo vai continuar queimando gordura. Então, se eu tenho muita fome, eu preciso de muitas calorias, é uma estratégia que eu posso usar também. E num outro dia, a maior parte dos dias eu treino em jejum. Outros dias eu sacaneio e treino alimentado. Um dia, eu não gosto de treinar alimentado, eu acho horrível.
Mas um dia por semana, a cada 15 dias eu vou lá e como antes do treino só para sacanear o corpo. Eu chamo de sustinho metabólico. A mitocôndria não pode ficar muito feliz. Ah, tá acostumado já a treinar em jejum? Ah, se ferra então, agora você vai ter que lidar com comida. Gabriel, e na prática, quando está começando o jejum e o paciente tem esse momento de